Vamos à nossa aula 3.1, falar sobre fundações. Alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Então, vamos lá. Eu compartilhei a tela, vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, pessoal, seção 3.1, livro base da nossa disciplina, elementos de fundações. Então, nós vamos falar nesta aula de SPT, Standard Proctor Test, que é o principal ensaio utilizado para determinação do tipo de fundação. Vamos falar dos tipos de fundações. Vamos falar de fundações diretas e fundações indiretas, né? Então vamos lá entender estes caras. Então, primeiro, o nosso amigo SPT. O SPT, o Standard Proctor Test, é este equipamento aqui, ó, tá? Ou seja, eu tenho essa roldana, este peso, e aqui eu tenho uma peça metálica que vai sendo cravada. Como que eu faço isso? Tá vendo esse coitado aqui? Então, esse coitado, neste caso aqui, deste exemplo, ele puxa essa corda, subindo este peso, que é este peso aqui, de 65 quilos, ele sobe e desce, pam, bate, sobe e desce, sobe e desce. Dados 3 golpes, a gente vai ver quanto ele cravou na haste. A haste é vazada e ela coleta a amostra de solo. Desta forma, eu vou fazendo a perfuração. Até onde, professor? Até eu encontrar uma resistência no solo. Ao encontrar essa resistência no solo, eu cheguei no meu limite para estabilizar a minha fundação. Então, por exemplo, eu posso ter isso com 2, 3 metros de profundidade. É uma fundação rasa, né? A característica do terreno dessa fundação rasa, direta, será mais arenosa. Se ele descer lá 8, 9, 10, 12 metros, ele já e tiver uma característica mais argilosa, ele já vai se caracterizar como uma fundação indireta. Então, o SPT, Standard Proctor Test, é quem nós utilizamos para fazer. Então, eu falei fundação direta e indireta. Mas como assim, professor? Vamos lá, pessoal. Vamos pensar em duas para a gente fazer o nosso modelo de entendimento. Eu tenho uma que é a sapata, ok? E a outra é o meu bloco, com estacas. Então, vamos lá. Na sapata, a carga, em vermelho, do pilar, ela vem e se distribui pela fundação, e aqui, quem reage diretamente à carga é o solo. Ou seja, a sapata joga a carga para o solo, e olha as setinhas para cima, e a linha verde, ou seja, e diretamente absorve aquela carga. Na fundação indireta, e por que ela é indireta, professor? Porque ó, eu tenho a carga do pilar, ela vem para o bloco faz a transição e joga carga para as estacas. Tá? Então, um sistema de bloco-estaca é um sistema indireto. Ele vem aqui e faz a transição. Isso aqui é característico de fundações profundas, mais profundas. Tá? Então, fundações com estacas. Sapata, radier, tubulão, usa esse outro método aqui. Então, essa é a diferença entre uma e outra. Então, na direta, a carga vem do pilar para a sapata e a sapata joga a carga para o solo. Né? E aqui? Aqui não. Aqui ele vem e distribui para as estacas. Vamos pensar de uma outra forma. Vamos olhar de outra forma. Por que esse cara joga assim, direto para o solo? Porque o solo que está ali é um solo que tem resistência, um solo com
uma característica mais arenosa. Por possuir uma característica mais arenosa, ele aguenta esta carga sem se deformar. Este cara já não. É um solo mais argiloso, é um solo mais mole. Por ser essa característica de solo mais mole, o bloco, né, se ao invés de fazer um bloco fizesse uma sapata, a sapata afundaria. Consequentemente, afunda toda a minha estrutura. Não é legal isso, pode ter certeza. No futuro, vocês vão aprender na disciplina de solos, vão aprender a calcular, que o nome disso é recalque. Mas agora não interessa. Interessa saber que isso não é bom. Eu nem preciso eu explicar isso. Vocês já têm esse próprio entendimento, né? Então, este modelo eu uso com estacas, porque a estaca desce lá embaixo, aonde? Aonde eu tenho solo firme. Esse aqui, o solo já é firme em cima. Então, direta, ele joga diretamente para o solo. Indireta, ele precisa de um elemento de transição. Meu amigo, bloco. Ok? Dúvidas, pessoal? Tendo dúvida, me interrompa para a gente poder explicar e deixar muito claro isso aqui, pessoal. É importante. Não entender esses conceitos iniciais. Ai, professor, eu vi um monte de fundação. Tá, e daí? Você não vai saber classificar, não vai saber identificar qual é qual, tá? Hoje você não vai aprender, nessa aula você não vai aprender a calcular, mas vai aprender a identificar. Vai chegar na obra, vai olhar o tipo de fundação, o tipo de solo e já vai saber o que está acontecendo, tá? Vou contar um segredo para vocês. Tem engenheiro que, pelo amor de Deus, engenheiro, quando eu digo engenheiro, é porque já é formado, né, naturalmente, que não sabe isso. Péssimo. Tá? Então, vamos lá. O SPT é esse cara aqui. Então, eu vou cravando com aquele martelo, vamos voltar no cara. Ó, pam, 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 vou cravando nesse martelo, coitado, puxa a corda, solta, bate, vai cravando, vai cravando. Lembra que eu falei? Bateu 3 vezes, tá, vai tirar a amostra. O que vai acontecer? Ele vai jogar os dados no gráfico. Aqui. Mas eu peguei e fiz o que aqui? Eu fiz um puxadinho aqui, ó. Nessa área em vermelho, eu ampliei. Só para a gente ficar mais claro, tá? Então, ele começou lá a fazer. Vamos entender primeiro o gráfico aqui. Dá pra, ó, ele começou a fazer, ó, vai traçando o gráfico. Quando o gráfico está retão assim, significa que o solo é porcaria, né? Opa, aqui o solo deu uma melhorada. Mas será que ele melhorou o suficiente? Não. Foi uma falsa melhorada. Aí ele foi. Opa, daqui ele não desceu mais. Então, ele chegou num ponto onde ele estabilizou o solo. Então, é isso que ele me diz, ó. A profundidade está aqui, ó, 1 metro, né? 2 metros, 3 metros, e ele vai mostrando as minhas camadas, ó. E a resistência à penetração, o índice do SPT, ó. Tá vendo? 2, 2, 2. Por que 2? Porque o solo aqui é ruim. Olha aqui, ó, né? 2, 2, 2. Eu sei que tá pequenininho, mas se eu enxergo e eu sou velho, vocês vão enxergar que tá 27. 12. E aqui, ó, quando ele estabilizou, deu quanto? 47. E aqui, ó, opa, 64. Tá? Então, ou seja, é assim que eu vou determinando. Aqui, ó, tá vendo essa marcação aqui, esse símbolozinho? É porque a partir deste cara, eu tenho água. Aí eu tenho que fazer o cálculo considerando essa água. E é isso aqui, pessoal. Ah, professor, eu preciso entender isso aqui. Não, você precisa saber o que é. Por quê? Porque você vai ter uma disciplina chamada Mecânica dos Solos 1 e 2, e depois ainda vai ter fundações, onde você vai trabalhar com o SPT. Então, nessa disciplina, você precisa saber que ele existe. Você tem que saber que é com esse cara que eu calculo as fundações. Por quê? Porque aqui eu vou tendo uma previsão do tipo de solo que eu tenho e o tipo de terreno que eu vou encontrar. E o tipo de fundação, consequentemente, que eu preciso utilizar. Tá? Essa é a ideia. Nada muito complicado. Eu fiz um resumo aqui
bem interessante para mostrar para vocês. Isso é um erro muito grave que o povo comete. Nós temos fundações diretas e fundações indiretas, mas eu posso ter também as diretas profundas. Quem são? Meus amigos tubulões, né? Então, aqui, ó, as diretas. Rasa, bloco de alicerce. Como assim bloco de alicerce? Bloco não é... Pessoal, quando eu falo bloco Z alicerce, eu estou falando, pensa em Ouro Preto, sabe aquelas casas velhas de Ouro Preto? Cheia de mofo? Como é que era feito as construções há 100 anos atrás? 150 anos atrás. Eles faziam um bloco, blocos de pedra, e daí assentavam a alvenaria em cima. Então, é isso. É esse tipo de bloco, um bloco de pedra, um alicerce, tá? Aí nós temos a sapata, e eu vou ter os tipos de sapata. Sapata corrida, ela vai pegar de fora a fora, isolada, associada e alavanca. Lembrando que tudo isso aqui a gente estuda em fundações, pessoal. Vamos ter os radiers, e ó, radier também, o que é? Nada mais é do que uma laje sobre meu solo, tá? E vamos ter as diretas profundas. Como assim, professor? Direta profunda? É. Por quê? Eu classifico direta em função do como. Como eu jogo a carga, né? Direta significa o quê? Significa a forma com que eu jogo a carga para o meu terreno. Ela é direta. O tubulão, pensa no tubulão, ele desceu lá, opa, desceu, escavou, opa, tá aqui o tubulão. O tubulão vai jogar de forma direta para a carga do pilar vir direto para cá. Então, ou seja, opa, então ele vem de forma direta para cá, tá? Então, rasa, por quê? Eu vou estar aqui, nestes caras de azul, eu vou estar a poucos metros. Como assim, professor? Eu vou estar até 3 metros de profundidade. Tá difícil de desenhar hoje. Hoje ele não está colaborando comigo. Ó, saiu, pessoal. Vou voltar lá. Tá difícil, ele está me judiando hoje, mas tudo bem. Ok, voltamos aqui. Então, tubulão, eu vou ter dois tipos, céu aberto e comprimido. Bom, esse aqui, nós vamos aprender lá na frente, ok, mas esse eu tenho que contar. E aqui vem as diretas, mas vou voltar aqui e vou contar o caos do tubulão. Depois vocês podem pesquisar na internet, isso vai ser legal, vai ser interessante para vocês verem. Fundações diretas, profundas, tubulão, céu aberto e ar comprimido. Céu aberto, pessoal, eu vou fazer um tubulão, vamos lá, 6 metros de profundidade, e eu tenho uma estabilidade do solo o suficiente para ele não desmoronar. Seria como escavar um fosso, tá? Seria como fazer a escavação de um poço. Ah, beleza. E o ar comprimido, pessoal? Vamos pensar em outra coisa agora. Eu tenho que fazer uma ponte. Exemplo, uma ponte Rio-Niterói, ou uma ponte qualquer que vai passar por um rio. Como é que eu vou fazer? Eu tenho como construir dentro d'água? Não. Eu tenho que criar uma forma de construir dentro d'água. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar anéis metálicos, vou cravar esses anéis metálicos dentro da água, só que daí eu tenho que gerar o quê? Ar comprimido, por isso, ar comprimido. Por quê? Imagina, eu tenho lá, eu vou construir e eu tenho lá 20 metros de lâmina d'água. Tenho 20 metros, eu preciso pegar aquele terreno que está a 20 metros para baixo para fazer minha fundação. Esses 20 metros de água, se eu pegar e for construir direto, fiz lá, cravei o tubulão, o que eu tenho que fazer? Tirar a água dali de dentro.
Se eu tirar totalmente a água, a pressão esmaga ele. Então, eu tenho que fazer o quê? Ar comprimido. Com ar comprimido, eu jogando ar comprimido, deixando o tubulão com ar comprimido, ele vai fazer com que eu consiga retirar a água dali, né? Consiga retirar a água para ir cravando o tubulão, fazendo a escavação, fazendo toda a perfuração, sem que o tubo seja esmagado, porque se eu não tenho ar comprimido, a pressão da água vai esmagar o tubo. Né? Então, permite que seja feito isso. Detalhe, pessoal, isso é lógico, a gente vai voltar a falar em fundações e tudo mais, mas vale a pena dar uma pesquisada, uma olhada se vocês colocarem no YouTube tubulão com ar comprimido, já vai aparecer alguns casos legais para vocês estudarem. Tá? É muito, muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Ok? Lembrando que vocês vão ver isso no futuro. Fundações indireta. Significa o quê? Eu dependo de um cara para fazer a transição. Como elas vão profundas, todas as indiretas são profundas, eu preciso de um cara para fazer essa transição. Quem que é esse cara? O bloco. Não confundir com o bloco que a gente acabou de ver, que é o nosso bloco de alicerce. Então, eu não posso, não é um bloco de alicerce. Eu preciso do quê? Eu preciso, agora, o bloco para fazer a carga que vem do pilar ir para as estacas. Porque eu posso ter uma estaca, como posso ter 2, 3, 4, 5, N estacas, né? E aí eu vou ter dois tipos de estacas, cravadas e escavadas. As cravadas, pessoal, como assim cravada? Ela já é uma estaca pronta. Por exemplo, estaca de concreto, uma estaca de aço, de madeira, ela já está pronta. Eu vou cravar, eu vou golpear a cabeça da estaca e ela vai deslocar o terreno e vai ser cravada. A escavada, eu vou escavar. Então, eu vou moldar ela em loco, eu vou concretar ela no local. Então, Strauss, Frank, raiz, hélice contínua são alguns exemplos de estacas. Então, vamos lá. Olha só. Fundações diretas e indiretas. Então, quando eu tenho a fundação direta, eu tenho a resistência direta. Ó. A carga vem para o pilar puff, direto. Na indireta, além da resistência de ponta da estaca, eu ainda vou ter a resistência do atrito lateral da estaca. Tá? Lembrando que aqui eu tenho o tubulão, que é uma direta profunda, mas esse profundo é até tipo 6 metros, tal, 5 metros. Você não vai fazer um tubulão além disso. E detalhe, dependendo do terreno, você já vai optar por bloco, mesmo podendo fazer o tubulão. Você vai ter que ter um terreno muito bem estável aqui para valer a pena fazer, tá? Então, quem que é a norma? A 6122 é a nossa norma de fundações, tá? Então, o que a norma diz? A norma nos diz o seguinte: dependendo do elemento adotado, haverá a predominância e transferência da base. Fundações diretas. As sapatas são elementos de fundação em concreto armado, dimensionados de forma que a armadura resista à tração. Então ela tem que resistir à tração? Sim, ela tem que resistir à tração. Depois eu volto lá. Pessoal, vamos lá. Quando eu tenho esse cara, eu tenho aqui a carga sendo distribuída, né? E ele vem diretamente. Esta é a região de que eu tenho armadura. É aqui que eu vou ter tração. Como assim, professor? Nós temos concreto armado. Por que concreto armado? Porque no meu concreto eu vou ter o quê? Concreto e aço. Ok? Então, o concreto resiste à compressão e o aço à tração. Então, ele está me dizendo que eu só vou ter carga à tração. Claro, se a carga vem daqui e pega para cá, eu tenho esta parte de baixo, é a minha zona de tração. Essa parte de cima seria a compressão. Tá? Então, nós vamos
estudar em elementos, eu vou explicar um pouco mais, a gente vai entrar bem nesse mérito de como é que funciona na unidade 3.2. Então, os elementos de fundação em sapatas podem ter várias formas, dependendo da posição dos pilares. Eles podem ser isolados, quando recebem carga, concentrados de apenas um pilar, e distribuem a carga em outras direções. Ok? Aqui o desenho da sapata. Repare, olha só. A ideia é pouca escavação. Eu vou ter aqui para uma sapata, eu vou ter aqui não mais que 1 metro, tá? Então, esse dente aqui, porque este dente tem aqui, ó, apoio para formas dos pilares. Então, eu tenho que ter esse dente de 2,5, porque 2,5 é 1 polegada, e é o padrão da minha forma. Então, eu preciso ter esse padrão. E aqui embaixo eu tenho um lastro de concreto magro. Professor, como assim concreto magro? É um concreto que foi para academia, fitness? Não. É um concreto pobre em cimento. Por que eu uso concreto magro para fazer essa base? É simples, pessoal. Você usa o concreto magro porque você quer fazer com ele o nivelamento, tá? Para daí você fazer a concretagem da tua sapata. Então você usa ele para nivelamento. Ok? Então vamos lá. Tá aqui exemplos de sapatas isoladas concretadas. Olha que bonitinho, o sapatinho aqui, o pilar no meio, bem bonitinho, né? Então vamos lá. Olha aqui, sapata associada. Por que a sapata associada? Porque eu tenho 2 pilares, em vez de eu ter aqui, ó, volta aqui, volta. Aqui eu tenho uma aqui, outra aqui, outra aqui. Elas estão isoladas. Aqui, imagina que eu tenho um pilar muito perto do outro, né? Imagina que essa sapata fosse maior. Imagina que essa sapata aqui, fosse assim, ó. Ó, ela vem até aqui. Então, ou seja, essa sapata iria juntar com essa aqui. Então, nós chamamos, quando isso ocorre, de sapata associada. Aí eu tenho que fazer considerações em relação ao cálculo, tá? Porque elas, como elas estão juntas, a coisa complica. Então, aqui, ó, os 2 pilares representados. E lembra que eu falei do bloco do alicerce? Então, o bloco aqui seria o bloco de pedra, mas nada me impede de fazer também sapata. Uma sapata corrida, ou seja, uma sapata contínua. Ah, e aqui eu tenho um pilar, aqui eu tenho outro pilar, aqui tem outro pilar. Ah, professor, quando eu vou fazer isso? Depende da carga, depende do tipo de projeto, depende de N fatores. Ok? E aqui o nosso amigo tubulão. Observa o tubulão. E o cara vem aqui, vai escavando, escavando, tal. Essa região aqui que ele está escavando, dessa parte do cilindro é o fuste, e aqui embaixo é a base. Repara que chegando embaixo, o cara tem que abrir, ó, tá vendo? Para formar a base. Por quê? Porque ele é uma fundação direta. Ele vem e descarrega diretamente a carga aqui. Então, por isso que ele precisa abrir para ampliar a área de carga, de contato de carga. Esse é o objetivo do tubulão, né? Ok? Ah, então aqui um tubulão ao céu aberto. O cara começou a escavar, o terreno tá beleza, tá firme, né? Ele vai escavando manualmente e aqui embaixo chegou na base, ele começou a concretar. E ele vai concretando, bem legal. Isso aqui ele está indicando que ele desce a concretagem até lá embaixo, porque nós temos que evitar uma coisa chamada segregação do concreto. O que seria isso? A segregação nada mais é que a brita ela é mais pesada que a argamassa, cimento, areia, né? Então, se eu solto ela de uma determinada altura, a tendência é que a brita vá se acumular no fundo, deixando bicheiras, ok? Então, é só um conceito. Aí, aqui nós temos o tubulão de ar comprimido.
né? Ou seja, ele começou a escavação, já comprimiu o ar aqui. Por quê? Porque esse solo é um solo que desanda. Aí ele vai concretando e daí vai retirando o tubulão, ó. Vai retirando a seção metálica que ele usou. E aqui é a continuação desse slide. Isso aqui, esse tem na apostila, tá? Vamos lá. Aqui, olha só, é a continuação, ó. O meu tubulão a céu aberto, que ele vai concretar. E aqui não, aqui é aquele com ar comprimido. Ele precisa dessa canopla para manter o ar comprimido aqui, para o terreno que é mole não esmagar a seção. Ok? E aí nós entramos daí em fundações indiretas. Tá? Então, as estacas são elementos de fundação profundos, segundo a norma 6122, que são executados por equipamentos de perfuração ou cravação e transmite a carga para o solo pela ponta e pelo atrito lateral ou combinação de ambos. Isso quem diz é a norma, tá? Então, nós já vimos isso. Por que ela é indireta? Porque ela precisa de um elemento de transição. Quem que é o elemento? O bloco. Tá? Aí, então, ele crava a estaca ou ele escava. Então, fundação indireta, temos o bloco fazendo a distribuição das cargas do pilar para a estaca. Então, aqui, ó, aplicação da carga. E aqui embaixo está vendo a rocha. Então, dentro desse material aqui, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho pensa numa meleca, uma argila mole aqui, bem feia, pensa numa coisa feia, bem mole. Então, se eu solto a carga direto aqui, ela faz o quê? Ela cede. Então, a estaca vai pegar aqui, ó, onde é que ela está pegando? Ó? Ó quem que é o cara aqui embaixo, rocha, ou seja, está pegando um solo bem firme, fazendo com que a carga daqui do pilar seja transmitida aqui, ó, aqui embaixo. Mas, como eu tenho uma coisa chamada atrito lateral, né? Então, conforme ela vai sendo cravada, ela vai gerando atrito, ó. Mesmo que se ela não for cravada, ela gera atrito? Gera. Porque depois de pronta, eu soltei a carga aqui, aí ela vai tentar fazer isso aqui, forçar em cima do solo. Por quê? Eu estou com concreto, uma densidade muito maior que o solo. Então, este cara vai impulsionar para lá, esse cara vai reagir. Não é assim. O solo chegou, você vai me apertar, eu sou o solo aqui, ó, já estou aqui faz tempo, vou reagir. Isso gera essa ação e reação, nós chamamos de atrito. Vocês estudaram isso em física. Professor, eu estudei em física e usar esse negócio em fundações. Pois é, para você ver, né? Que terrível. E aqui, ó, o solo é tão mole nessa parte aqui superior que a estaca pode até colapsar. Então, por isso que ela precisa de quem? Do bloco para fazer a transição, senão ela pode colapsar. Ok? Então, aqui, ó, solo expansível, solo ruim, solo estável, solo bom. E ela desce para cá. E aqui é uma coisa que eu tenho que cuidar. Eu posso até ter, em volta do meu bloco, uma erosão. Por quê? Porque o solo aqui é mole, um solo ruim. Né? Então, eu tenho que fazer a gente chama de coroamento. Colocar as estacas dentro do bloco. E evitar que eu tenha esse problema. Tá? Então, dessa erosão aqui, ou seja, perda de estabilidade do terreno em volta do bloco. Por isso que ele tem que ser muito bem feitinho, porque daí você evita problemas. Tá? Nossos tipos de estaca. Estacas pré-moldada e moldada em loco. Ou seja, cravada ou perfurada, escavada, né? Então, eu posso ter uma estaca de madeira, de concreto, metálica. E elas fazem o quê? Um deslocamento no solo. Como assim, professor? Deslocamento no solo? Claro, pessoal. Pensa comigo. Esse cara aqui, ó, qualquer um desses três, ele tem uma seção, não tem?
Ele tem aquela seção. Aquela seção vai ser cravada no solo. Esse cara aqui tem lá um comprimento, vamos dizer, 10 metros. Ele tem lá 10 metros de comprimento. Ok? 10 metros de comprimento e ele vai ser cravado no solo. Então, ao ser cravado no solo, ele vai fazer o quê? Deslocar o solo, para que ele seja cravado. E aí eu tenho as estacas escavadas. As estacas escavadas, tá? Então, eu tenho de substituição, de deslocamento, sem deslocamento e de substituição. Professor, tudo isso. Vamos entender? Não é tão difícil assim. Quando eu tenho tipo uma broca ou Strauss, ela é de substituição. Por quê? Porque o meu terreno é tão mole, miséria, que eu tenho que colocar lá o anteparo metálico. Conforme eu vou retirando o anteparo, o que aconteceria? O solo tenderia a fazer isso aqui, ó. Fechar a estaca. Então, para que eu não dê chance para o solo fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Ir preenchendo de concreto. Então, por isso que ela é de substituição. Tá? Aí, vou apagar essa bagunça aqui para a gente poder olhar as outras. Aí eu tenho também, pessoal, no caso de deslocamento e sem deslocamento. Por quê? Eu posso fazer o quê? Cravar um tubo, tá? Cravar um tubo e injetar concreto. Então, eu vou estar fazendo sem deslocamento. E a Frank, ela pode fazer o deslocamento também, igual a de cima. Como assim? Você vai cravar um anteparo metálico, e ele vai deslocar o terreno, você vai remover o material e daí vai usar o concreto. Então, por isso que ela faz o deslocamento, tá? E de substituição, hélice contínua. Hélice, mas vamos pensar na hélice contínua. A hélice contínua vale a pena dar uma olhada, é bem legal, né? A hélice contínua está aqui no meu buraco, ele desce com uma hélice, vai fazendo tipo um saca-rolha e vai até lá embaixo. Ah, legal. Aí a hélice vai retornar, vai sair. Só que a parte central da hélice, ela é furada, ela é vazada, né? Então, o que acontece? Por dentro dela desce o concreto e ela é sacada fora. Então, conforme ela vai subindo, o espaço aqui vai ficando concretado, vai ficando concretado, vai ficando concretado, né? Então, quando você tirar ela está completamente concretada. Eu falo para vocês olharem na TV e tal, mas, pessoal, nós vamos ver tudo isso em fundações, tá? E essa aqui é a minha amiga simples escavada, tá? Tipo de estacas escavadas, ela é feita retirada do solo e substituído por material. Então, esse cara aqui, ó, tá? Esse modelo aqui, esse aqui tá, eu estou falando das escavadas, ok? Ela retira o material do solo. E este caso aqui, da gravura, ela não é uma escavada. Ela é substituição. Por quê? Olha o martelo aqui, né? É uma cravada. Desculpa, por deslocamento. Olha o martelo aqui, e ele desce, vai dando porrada, e a estaca vai descendo, vai cravando, vai deslocando o solo. Então, a gravura é de deslocamento, tá? Aí, se eu fosse pensar na escavada aqui, também dá? Dá. Mas aqui, aí eu teria aqui a hélice descendo e fazendo a perfuração. E daí sim, substituindo o concreto. Substituindo o terreno por concreto. Tá? Então, tipos de estacas pré-moldadas. Eu posso ter vários tipos de seções. As mais comuns, a mais comum é essa seção, e a outra é a circular, só que não a vazada, a preenchida. Tá? Não vazada, preenchida. Então, essa e essa.
Essa não é tão comum, essa é muito menos comum ainda. Ok? E aqui está a minha estaca escavada. Olha só, a hélice desce, olha que lindo. Aí, opa, a hélice vai subir. O que vai acontecer? A hélice desceu, ó, já fechou. Tá vendo? O solo é ruim, ele já fechou. Então, aí, aqui ele chegou na parte boa. Ah, legal. Então, daí ele solta o concreto, baixa a armadura, e aí ele vai subir de novo aqui. Ó. A hora que ele subir de novo aqui, ele vai escavar novamente essa parte. Por isso que ela é hélice contínua, parece um saca-rolho, ele vai retirando. E ela é o centro dela é oco. A hora que ele subir totalmente aqui, puf, está concretada a estaca. Olha só a estaquinha com concreto, coisa mais linda do mundo. Então, essa aqui é um exemplo de estaca escavada. Este modelo em particular é uma hélice contínua. Ok? Então, pessoal, na verdade, a nossa aula pegando a parte de fundações. Eu quero... Ok, vamos voltar lá. Pegando a parte de fundações, voltando aqui no mais importante, para entender tudo isso aqui, é este sistema aqui, tá? Este é o sistema mais importante. Por quê? Se eu sei que ele distribui aqui, então ele não pode distribuir lá embaixo, né? Ele vai ser direta. Então, sapata, radia, tudo aquilo que for superficial, é esse cara aqui, esse tipo de modelo. Pode ser a sapata, pode ser o radier, pode ser o tubulão. Opa, eu vou caravar, vou jogar isso aqui a 20, 30 metros, 15 metros de profundidade. É esse cara aqui. Por quê? Porque eu vou ter 1, 2, 3, 4 estacas para suportar a carga do bloco e fazer a transição. Vamos entender um pouco mais. Este cara aqui não tem concreto, né? Ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui não tem concreto. Por quê? E esse cara tem. Porque esta é uma zona de compressão e essa é uma zona de tração. O concreto ele é bom em compressão e ruim em tração. Então, aqui na compressão vai o meu concreto e na minha tração vai o aço. Então, por que que este cara não precisa? Porque se eu dividir ele aqui, essa é a zona de compressão, não é? E aqui é de tração. Então, aqui, ó, se eu não tenho tração nessa parte de cá, eu nem preciso me preocupar em preencher. Eu não vou precisar colocar armadura aqui, então, por isso que ele desce em 45 graus. E aqui, por que que precisa? Porque é aquela história. Vocês estudaram física. Ação e reação. Né? Ação e reação, ó. Tração a parte superior, compressão a parte inferior. Esta estaca aqui vem. E essa aqui também. Mas quando ela vem, ela dá uma porrada no cara. Ela força a estaca contra o bloco. O pilar está forçando. Então, eu preciso, quando o pilar força em cima, o pilar está forçando aqui, ó. Eu preciso fazer o quê? Tem uma armadura de tração, de aço, para suportar essa carga. A estaca não leva desaforo para casa. Ah, você está forçando em cima de mim, miséria? Então, o que vai acontecer? Forçou aqui, né? Eu tenho essa parte de cá. E a estaca? A estaca forçou aqui, eu tenho que ter a armadura aqui. Então, é isso que funciona. Vamos melhorar isso aqui, que esse desenho ficou horroroso. Então, vamos de novo. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Veio a carga daqui, eu preciso ter uma armadura aqui para suportar a tração. Vou trocar a cor agora. Então, veio a carga daqui, eu tenho que ter armadura aqui para suportar a tração. Este cara, ele recebe carga aqui e ó, a tração é só aqui.
Este cara não reage, ele pega em toda a área. Por quê? Porque o solo aqui, ó, é ruim. Se eu jogar o bloco aqui, só o bloco aqui, ó, esse solo aqui, ó, faz aquilo que a gente viu, aquela erosão, ele desce inteiro. Então, entender essa diferença é fundamental, porque daí você entende o princípio de fundações. Ok? Pessoal, dúvidas? Entenderam, não entenderam a aula de hoje? E daí? Lucas? Oi? Eu entendi. Aqui, você falou tubulão. Quando você vai escavar uma área com água, quantos metros que eles descem para baixo? Tá, você fala, por exemplo, no leito de um rio, correto? Isso. Depende. Vamos pensar que o rio tem 10 metros, ele vai pegar os 10 metros de água e ele vai para baixo até pegar solo firme. Lembra do SPT que eu mostrei? O ensaio? Então, eu preciso chegar num ponto de estabilização. Então, o que vai me dizer quanto eu vou ter que descer é o meu ensaio, meu SPT. De repente, eu preciso descer pouco, de repente, eu preciso descer bastante. Isso quem vai me dizer? O SPT. Aí no exemplo você falou que tubulão seria numa base de 6 metros. Se descesse mais no leito de rio, seria estaca. Não, né? Veja, pode-se dizer que sim. A comparação é válida. Por exemplo, é 10 metros. Aí você poderia optar por estaca. Né? Então, até porque, vamos pensar, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia cravar as estacas e depois usar só a canopla, não o tubulão, mas só a canopla com ar comprimido para concretar a cabeça do bloco e subir o pilar. Poderia, sem problema algum. Aí, o tipo de fundação depende do quê? Do solo. Qual é a camada que eu vou estabilizar o meu solo? Lembra que eu mostrei no SPT? Vamos voltar lá. Vamos dar uma olhada nesse cara de novo. Tá? Olha só. Olha só. Aqui. Esse é o SPT. Né? O cara tá fazendo o furo. Tá descendo, 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 até para ver qual camada que ele vai atingir que vai estabilizar. Ok? E aqui está o SPT, olha só. Olha o solo como está a maionese aqui. E olha o que acontece quando ele chega aqui embaixo. Esse número aqui está pequenininho, mas vamos fazer diferente? Eu vou descartar, vou sair, vou voltar lá. Opa, aí sim. E olha só. Esse cara eu tiro para a gente poder analisar. Olha só. Vamos analisar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Ele quase não tem resistência. Quase não tem. Aí aqui ele deu um pico de resistência. Opa. Daí aqui, ó. Voltou a ficar ruim. Ruim. E aqui, olha quanto ele chega. E aqui foi onde ele estabilizou. Olha o tipo de material que eu tenho. Areia fina, pouco siltosa, fofa, da cor escura. Aí areia fina, siltosa. Ou seja, tendência à argila, né? Aí aqui, ó, silt, mais silt arenoso com pedregulhos. E aqui, ó, areia medianamente compacta. E aqui, ó, impenetrável ao amostrador, tá? Então, aqui, ó, se você pegar 13 metros e 30, é impenetrável. Eu não consigo descer além daqui. Então, esse é meu ponto de estabilização do solo, 13,30. Então, vamos pensar no teu leito de rio. Digamos que eu tenha 10 metros de água mais 13,30. Eu teria que descer quanto em relação à superfície da água? 23,30. Ok?
Ficou claro, Luan? Lucas? Ok. Fábio, dúvida? Sem dúvidas, Fábio. João Vitor, Letícia, Luan? Tudo ok. Tranquilo, tudo ok. Tranquilo? Sim. Então, beleza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós abordamos na 3.1 fundações, no intervalo, na nossa metade anterior, nós abordamos o conceito, né? Pegamos uma questão da nossa prova e, em cima dela, exploramos o conceito usando o AutoCAD, de fundações, alocação de obra em si, e vimos alguns exemplos práticos. Tá joia? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente finaliza a aula por aqui.